Olá! Nessa semana nós estamos falando sobre a crônica. E hoje eu trouxe características da crônica. Vai estar lá na página 155 do livro de vocês. Leia essa crônica do brasileiro Rubem Braga. Vamos lá. O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspendem o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim, e enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do meu apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez, como tivera a ideia de gritar aquilo. "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada, ou por outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizendo para dentro: "Não é ninguém, não senhora, é o padeiro." Assim, ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho na máquina, como o pão saído do forno. Eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinhos na porta de cada lar, e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Aqui, gente, é um texto, como eu disse para vocês, de Rubem Braga. Na página seguinte, tem uma atividade onde pede que você, se reunindo com os colegas, responda esse questionamento que você fará dirigido pelo seu professor. Esse questionamento pode ser feito no grupo de vocês. Continuando na página seguinte, na 156, vimos que a crônica se apoia em um fato do dia a dia, normalmente relacionado a um comportamento humano. Com base na observação desse fato, o autor procura revelar ao leitor algo que parece invisível para a maioria das pessoas. Na crônica O Padeiro, Rubem Braga parte do fato de não encontrar o pão na porta para refletir sobre a condição do padeiro. Ao fazer isso, ele acaba pensando sobre sua própria vida. Para envolver o leitor, o cronista busca aproximar-se dele, utilizando diferentes recursos, como jogar com a emoção, fazer uso do humor e da leveza e expressar suas ideias com simplicidade. Como a crônica expressa a opinião do autor sobre o fato relatado, geralmente ela é escrita na primeira pessoa. Esse recurso também contribui para tornar o texto mais próximo de quem o lê. O texto da crônica é curto e obedece às normas da língua padrão. No entanto, pode conter
ter marcas da oralidade. Pode ainda jogar com os registros formal e informal, sempre na tentativa de aproximar o texto do leitor. Aqui tem mais uma questão para que você responda com o seu professor. Boa leitura e bom debate.